Nessa virada do século XIX para o século XX, novos fenômenos vão sendo descobertos, novos resultados vão colocando em xeque todo aquele conhecimento que existia da física clássica, a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo. E a gente considera como o início da grande revolução quântica 12 de dezembro de 1900, quando o físico alemão Max Planck vai tentar explicar aquilo que a gente chama da radiação do corpo negro, que quando um corpo ele é aquecido, ele acaba emitindo radiação num certo espectro característico. A física clássica dizia que ele deveria emitir cada vez mais esse espectro, aumentando cada vez mais a frequência que está emitindo. Porém, não é isso que se verifica experimentalmente. Existe um máximo de frequência que está sendo emitido. Essa discrepância Planck explicou, imaginando que o corpo ele vai emitir a energia que ele emite é proporcional à frequência dessa radiação e que essa radiação ela é emitida de maneira discreta, múltiplo de uma constante fundamental, uma constante muito pequenininha, chamada constante de Planck, que tem um número na ordem de 10 a menos 34. Então, por isso que os efeitos quânticos eles não são percebidos no nosso dia a dia. Planck, então, propôs isso e Einstein, em 1905, vai propor também uma outra ideia muito radical. Como a gente falou, em 1905, Einstein propôs a teoria da relatividade, mas ele também acabou propondo uma coisa diferente. Ele acabou propondo que a luz poderia se comportar como partícula. Afinal de contas, Einstein pensava o seguinte: a gente olha a matéria, ela parece que é contínua. Ela parece que não tem uma estrutura de átomos. E a radiação, a gente vê ela na forma do campo eletromagnético, parece que ela é contínua. Mas a gente sabe que a matéria que parece contínua, de fato, é feita de átomos. Será que esse campo, então, de radiação também não poderia ser feito de corpúsculos de luz, que depois ficaram conhecidos como os fótons? Einstein, então, fez essa proposta, onde a energia do fóton seria proporcional à frequência, usando a mesma fórmula do Planck, tá? Essa fórmula de Einstein também chama a atenção que a luz, nesse momento, ela poderia ter comportamento de partícula, mas ela também tem comportamento ondulatório. Essa ideia de que a luz podia ter ao mesmo tempo comportamento ondulatório de partículas não é bem aceita naquele momento, mas em 1923, o pesquisador francês Louis de Broglie imagina que porque se a luz pode ser feita de partículas, por que as partículas não podem ter comportamento ondulatório que guiava esse comportamento? De Broglie então propôs que as partículas teriam então comprimentos de onda associado a isso. E o comprimento de onda da partícula estaria ligado exatamente com a quantidade de movimento. Alguns anos depois, foi descoberto que os elétrons se comportavam como onda. Foi feito esses experimentos. E aí, todas essas ideias e experimentos colocavam em xeque a física clássica. Então, teve que criar uma nova física, que foi a mecânica quântica. E aí a gente pode destacar Bohr, que ganhou o prêmio Nobel em 1922, Max Born, que ganhou em 1954, Dirac em 1933, Heisenberg em 1932 e Wolfgang Pauli em 1945. E Schrödinger também em 1933. Todos esses atores vão então criar uma nova física, uma nova forma de entender. Essa dificuldade de entender que como os elementos podem se comportar como partícula e onda, corpúsculo e onda, a luz como onda ou como corpúsculo, levou a tentar entender qual é de fato essa natureza. E aí, o físico Max Born vai tentar descrever essa questão das partículas como imaginando que se ela é uma onda, essa onda está associada à probabilidade de eu encontrar uma partícula numa dada região. Então aqui a gente tem uma mudança radical no pensamento físico. As equações determinísticas da mecânica clássica e do eletromagnetismo cedem espaço para essas descrições onde não é que as partículas não podem ser medidas com precisão, mas existe uma probabilidade associada a isso. E o erro que está associado a essa probabilidade não é devido ao problema da incerteza do seu equipamento, e sim uma incerteza própria da matéria. Porque quando você observa os fenômenos de interferência, uma partícula pode ao mesmo tempo tomar dois caminhos e interferir como se fosse uma onda. O fato então de você ter associado a essas partículas uma probabilidade levou a caminhar um outro conceito fundamental, mais profundo, que a gente chama do princípio da incerteza de Heisenberg.
Paralelo a isso, antes de Heisenberg enunciar esse princípio da incerteza, o físico alemão Erwin Schrödinger estabeleceu uma equação que ficou conhecida como a equação de onda de Schrödinger, que descreve então as partículas a partir de uma função de onda. Naquele momento, Schrödinger imaginou que a solução da sua equação era a própria onda da partícula. Mas o Max Born, como eu falei anteriormente, ele vai dizer que essa função de onda calculada pela equação de Schrödinger, ela nos dá as probabilidades da gente medir as propriedades da partícula. Heisenberg faz uma abordagem um pouco diferente de Schrödinger, imaginando que ele não precisava calcular as trajetórias da partícula, e sim obter os valores de energia final e inicial. E ele consegue fazer isso usando uma matemática naquele tempo pouco conhecida, a mecânica de matrizes, e consegue obter os valores. E Heisenberg então consegue tirar como resultado disso esse problema da indeterminação. O chamado então princípio da incerteza de Heisenberg associa a posição e a velocidade da partícula. Como temos apresentado para vocês, a física quântica tem mostrado algo bastante diferente, bastante bizarro em alguns momentos. Partículas que se podem comportar como ondas, a luz, que aprendemos ser uma onda, também pode se comportar como partícula. Elétron, que tem que virar em torno do átomo em órbitas definidas. Tudo isso contra as ideias que a gente tem no nosso cotidiano. A física quântica veio exatamente para quebrar os nossos paradigmas, quebrar a nossa visão do mundo. E por isso, como o nosso amigo Feynman já nos disse, que a gente não tem que se preocupar muito com isso. A gente tem que ver e tentar perceber a maravilha que isso é. E talvez não tenha ideia da física quântica que seja mais interessante e mais desafiadora do que o chamado princípio da incerteza proposto por Werner Heisenberg. Heisenberg mostrou para nós que é impossível a gente conseguir medidas absolutas de posição e velocidade, energia e tempo. Isso não é uma limitação tecnológica dos nossos equipamentos, e sim uma limitação que a natureza nos impõe. Embora isso soe estranho, nos mostra o seguinte, que a natureza se apresenta para todos nós na maneira que a gente quer ver, na maneira que a gente quer observar. Isso é muito fascinante, pois nos leva a uma concepção do mundo muito mais ampla, muito mais diferente. Afinal de contas, nos coloca dentro daquilo que a gente chama de realidade física. É isso que a gente vai ver agora. Então, Heisenberg coloca que é impossível a gente conhecer com certeza absoluta e de maneira simultânea qual é a velocidade da partícula e qual a posição. E isso limita uma percepção da nossa realidade. A gente sempre está dentro de uma certa incerteza. E essa incerteza ela é sempre maior ou igual do que aquela constante fundamental, aquela constante de Planck, agora dividido por 4π. Heisenberg tentava entender isso da seguinte maneira. Quando eu vou observar um objeto, por exemplo, um elétron, eu tenho que interagir com ele, eu tenho que iluminá-lo. Na hora que eu interajo com ele, ele absorve aquela energia, por exemplo, se for um fóton, e isso faz com que aquela partícula mude a sua posição e sua velocidade. Então, quanto maior for a energia que eu coloco ali, menos resolução no tempo eu tenho. Quanto for menor o comprimento de onda, mais eu localizo a partícula, menos eu sei da velocidade. Quando a gente fala de princípio e teorias físicas, muitas vezes a gente fica imaginando, é só teoria, não existe um resultado. Mas o princípio da incerteza, ele é provado a sua validade quase que a todo momento, quando a gente usa qualquer das nossas tecnologias que nós estamos no dia a dia. Os nossos computadores, os nossos celulares, câmeras, todos eles funcionam com dispositivos eletrônicos que são descritos por essas leis da mecânica quântica. Se a mecânica quântica não tivesse correta, não funcionaria os nossos computadores, nossos smartphones e todos os nossos dispositivos eletrônicos. E muitas coisas curiosas podem surgir, como por exemplo, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o que eu chamo do curral quântico. Essa imagem aqui ele representa esses pequenos pilares que tem aqui, são átomos de cobalto colocados na forma de uma elipse. E como a gente sabe, uma elipse ele tem dois focos. E aí, quando eu coloco um átomo em um foco da elipse, eu também meço ele no outro foco da elipse. Então isso a gente chama de miragem quântica, que é produzida por essa estrutura. Os transistores que a gente usa no nosso dia a dia, eles funcionam usando um fenômeno físico chamado tunelamento quântico. O
que é o tunelamento? Uma partícula ela chega numa barreira e ela tem menos energia do que o suficiente para passar por essa barreira. Porém, na mecânica quântica é possível, como ela se fizesse um túnel e atravessar essa barreira. Então a gente tem transistores que usam o efeito túnel para funcionar. E o transistor é aquilo que controla as quantidades de corrente que circulam nos nossos dispositivos eletrônicos. Bem, toda essa coisa complexa da mecânica quântica levou a tentar entender o que de fato está ocorrendo. Então, em 1935, ficou conhecido como a interpretação da escola de Copenhague, justamente por causa de Niels Bohr, onde ele coloca a seguinte ideia, que as condições de medida constituem o elemento inerente a qualquer fenômeno no qual o termo realidade física pode estar atribuído. Então, Bohr coloca que a gente só pode descrever a realidade se a gente envolver aquele que faz o experimento. Isso leva, então, a uma mudança radical daquilo que a gente entende como realidade física. Como, por exemplo, quando a gente mede a polarização da luz, ela carrega uma certa quantidade de informação, então ela leva uma informação, mas eu posso ter uma situação no qual, em vez de luz, eu tenho dois átomos ou duas partículas que foram criadas no mesmo momento. E elas podem carregar uma certa propriedade física, se for, por exemplo, o caso da luz, duas partículas de luz, dois fótons, ele carrega aquela informação que a gente chama de polarização. E a polarização da luz, ela depende se ela está para cima ou para baixo, ou esquerda ou direita, depende de como colocarmos, que elas são complementares. Se aqueles dois fótons foram criados em separado, essas partículas então carregam. E se nada interferir entre elas, a hora que eu medir a polarização de uma, eu sei necessariamente a da outra. Mas, segundo a mecânica quântica, não dá para eu prever isso, só quando eu medir isso. Aí você ficava perturbado com isso, ele chamava isso de fantasmagórica ação à distância. A física quântica ela levou então uma revolução tecnológica no século XX. Como eu já citei, o transistor levou a uma revolução na informática, o laser que foi inventado em 1960, que permitiu então você ter a luz polarizada e a luz confinada, que tem muitas aplicações. Na medicina, nas telecomunicações, na gravação de informações. A ressonância magnética nuclear, que faz as imagens do nosso corpo, ela também é um fenômeno quântico. E aplicações em novos materiais, né, nas indústrias e na medicina. E, no fundo, toda essa revolução que a física quântica nos trouxe foi justamente quando a gente aprendeu a brincar com os átomos. E aí, novamente, nós vamos citar o nosso querido Richard Feynman, quando ele dizia o seguinte: há muito espaço lá embaixo. Feynman, numa palestra que ele deu em 1959, ele colocou a seguinte questão: por que não podemos escrever todos os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Para quem não sabe, nos anos 60, a Enciclopédia Britânica era a nossa Wikipédia, a nossa referência de informações. Então, ele falou, ela tinha tipicamente 24 volumes com verbetes de informações dos mais diversos assuntos. E ele falou, será que eu não posso colocar esses 24 volumes que encheriam uma estante inteira na cabeça de um alfinete? É um negócio muito desafiador, né, que ele nos coloca assim, tá? Mas basta imaginar o que Feynman queria dizer. Se cada página escrita de um texto da Enciclopédia Britânica tem um certo número de caracteres, vamos dizer que cada uma delas tem algo em torno de 1000 caracteres, cada página. Se cada volume da Enciclopédia Britânica tinha 500 páginas, você tem, por exemplo, em 20 volumes, nós vamos ter 10.000 páginas, em 24 volumes nós vamos ter 12.000 páginas. 12.000 páginas com 1.000 caracteres por página, então nós estamos falando de 12 milhões de caracteres. Parece muito, mas na cabeça de um alfinete eu tenho muito mais átomos do que isso aí. Se eu pudesse escrever como está impresso num texto, cada átomo, cada letra feita com 10 átomos, eu trocaria esse número de 12 milhões para 120 milhões. Ou seja, eu tenho muito mais átomos ali. Na cabeça de um alfinete eu tenho na ordem de 10 elevado a 23 átomos. 120 milhões, nós estamos falando de 10 elevado a 8 átomos. Então, ou seja, há muito espaço para escrever. Essa ideia de Feynman é por muitos considerada o empurrão inicial da nanotecnologia. E como Feynman chamava a atenção, não teria nenhum impedimento de uma lei física para a gente fazer isso.
Hoje, num pendrive, a gente carrega muito mais informação do que na Enciclopédia Britânica. Não precisa escrever átomo por átomo, a gente grava isso de outra forma, de outra maneira. Mas Feynman estava justamente dando essa dica há cerca de quase 63 anos atrás. Então, tipicamente, a gente pode ter um pendrive de 128, de 2 terabytes, por exemplo, você pode ter um pendrive disso aí e carregar essa informação. Mas como tudo isso pode acontecer? Porque você vai fazer coisas na escala nanométrica. Então a gente sabe que tudo que é feito no mundo é feito de átomos, mas o que a gente aprendeu com a nanotecnologia é que a gente pode fazer coisas com átomos. A gente pode, por exemplo, fazer um transistor, talvez, de DNA, ou a estrutura, como eu acabei de comentar com vocês, do curral quântico. Eu posso, por exemplo, alinhar os átomos de carbono formando a estrutura do grafite que tem no lápis, que é mole e macio e preto. E se eu mudo apenas a posição desses átomos, eu posso criar um nanotubo de carbono, que é muito rígido e forte, ou eu posso, colocando os átomos de carbono espalhados num único plano, ter o grafeno, que tem propriedades físicas únicas. Ou ainda eu ainda posso transformar o grafite em diamante, apenas mudando a posição de um átomo. Então isso é fantástico, né? Nesse exemplo do carbono, eu apenas altero a posição de alguns dos átomos e mudo completamente a estrutura e a resposta. A gente pode até fazer nanoarte com os átomos de carbono, como essa imagem aqui do molibdato de estrôncio, onde eu tenho uma estrutura toda bonita aqui, lembrando uma flor, mas tudo isso é constituído de átomos. Ou um cubo colocado no meio de vários grãos também de átomos, nesse nitrato de cálcio. Ou até é possível fazer uma nanocolmeia feita com alumina nanoporosa, com espaços aí em cada poro com algo em torno de 200 nanômetros. Basta lembrar que um nanômetro é 1/1000º de metro. Então, muitas coisas a gente pode fazer a partir da nanotecnologia. A gente conseguiu fazer os nossos computadores, os nossos discos rígidos, os nossos processadores, que nos permitem então obter essas propriedades muito importantes e fantásticas que temos aqui. E o que o futuro nos revela? Aonde vai parar a nanotecnologia? Será que eu vou poder fazer, de repente, nanomáquinas que podem entrar dentro de uma célula e ajudar, por exemplo, a matar um vírus? Eu posso fazer estruturas tão pequenas que possam ter computadores na escala de apenas alguns átomos? Então, o que no futuro nos espera? O que a gente sabe é que o universo ele parece ser diferente em diferentes escalas, mas ele tem uma complexidade tanto quando ele está no átomo como quando ele está no interior da galáxia. Então, quando a gente vê uma imagem de uma galáxia espiral, como a galáxia de Andrômeda, ou vê uma imagem do núcleo atômico, ou uma estrutura de DNA, essas coisas podem ser muito parecidas, embora elas estão em escalas muito diferentes. No interior de cada átomo também existe um universo. A gente imagina o átomo primeiramente como aquela ideia do Rutherford, onde você tem um núcleo e os elétrons girando em torno dele, mas hoje a gente sabe que os elétrons não fazem órbitas em torno do átomo, e sim eles têm regiões de probabilidade de estarem lá, que a gente chama os orbitais atômicos, onde então a gente consegue ver essas estruturas de átomos muitas vezes representadas como esferas, mas átomos de fato não são bolinhas. Se a gente descer mais, a gente vai ver que tem um núcleo atômico que ele é feito de prótons e nêutrons, e cada próton e cada nêutron ele é feito de partículas menores ainda, que a gente chama de quarks. Existem 6 quarks que a gente chama de up, charm, top, down, strange e bottom, que a combinação deles geram essas partículas nêutrons, prótons e outras. O elétron que circula o átomo ele já é uma partícula fundamental, não existe uma outra constituinte interna. Os quarks, então, que já foram medidos e observados, mostram então que a estrutura da matéria ela desce numa escala menor ainda. E o que acontece então no universo, na descrição do átomo? Se a gente descer ainda mais, o que constitui todas as coisas? Aí a gente tem aquela chamada teoria das supercordas, onde cada partícula seria uma oscilação de uma corda. Mas não é uma corda tão simples, uma corda que tem 11 dimensões, extremamente pequena, novamente, do tamanho da constante de Planck. A teoria de cordas é uma alternativa que você tem para juntar a física quântica com a outra grande teoria física, a teoria da relatividade geral de Einstein.
pois quando a gente vai para uma escala muito pequena, a teoria da relatividade de Einstein não funciona. E a gente não tem até hoje uma teoria quântica de gravitação, como a gente tem uma teoria quântica para descrever as outras interações fundamentais da natureza. No fundo, nós temos o universo que ele é infinito, infinito em todas as direções.
descobrimos que o pequeno mundo é mesmo admirável. O pequeno mundo, feito de átomos, que interagem entre si de diferentes formas, diferentes maneiras, geram toda essa diversidade que vemos no nosso mundo. Vimos que quando compreendemos as leis que regem os átomos, podemos fazer coisas novas com átomos. A nanotecnologia nos permite que avancemos muito hoje. Construímos equipamentos, resolvemos problemas, curamos doenças com coisas que sequer imaginávamos. Para entender o pequeno mundo e fazer todas essas coisas, criamos uma nova física, a física quântica. A física que quebrou muitos paradigmas, nos mostrou cada vez mais que a ciência vai muito além da que a nossa imaginação. Entendemos que partículas podem ser ondas, entendemos que ondas podem se comportar como partículas, entendemos que espaço, tempo, energia são coisas correlacionadas e que nem sempre parecem o que são. Essa foi essa extraordinária viagem do pequeno mundo. Mas, agora que encerramos o nosso curso, gostaria de lembrá-los que fizemos toda uma construção do conhecimento, fazendo uma busca pela compreensão cósmica. Como que o homem tentou começar a entender o universo. Tentamos entender qual era o enigma do movimento e vimos que ele tem profundas consequências em grandes escalas. Entendemos como um carbono contou as suas memórias para nós através da sua viagem de bilhões de anos. E agora fizemos essa viagem do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, entendendo como funciona o nosso admirável pequeno mundo. Espero que a Física para Poetas estimule a todos vocês a gostar mais da física, a tentar entender como essa ciência é maravilhosa, capaz de tentar compreender o universo como um todo. Espero vocês em outra oportunidade.